Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma live. As lives sempre acontecem às terças-feiras, às 7 horas, e aqui nós falamos sobre temas variados, mas mais ligado a autoconhecimento, ao foco no cliente na consultoria de imagem, humanização do atendimento, conexão com a cliente, escuta. Esses são os temas principais, mas vocês podem mandar a pergunta que nós vamos conversar. Eu abri uma caixinha de perguntas na semana passada, referente a essa live, dizendo que seria uma live de perguntas e respostas. Então eu espero que vocês participem, tá? Eu selecionei 4 perguntas que estavam na minha caixinha e para as próximas lives eu vou separar outras. Então participem, mandem perguntas no direct, mandem aqui agora, mandem lá nos meus stories, tá? Que vai ser muito bom poder conversar com vocês. Gente, quem tá chegando agora, a nossa live hoje é perguntas e respostas sobre temas variados na consultoria de imagem. Tô vendo aqui muitas pessoas entrarem, Rô, Beth, Dani, mandem as perguntas de vocês. Então eu vou começar por uma pergunta que eu recebi na semana passada, tá? O que pode ser determinante para o sucesso de uma consultoria de imagem? Bem, eu penso que tem várias coisas aí, vários ingredientes que vão fazer com que essa consultoria de imagem seja bem sucedida, seja um sucesso. Mas eu quero abordar aqui 2 pontos, tá? O primeiro deles, que os primeiros encontros com a cliente, eles são determinantes para o êxito da consultoria de imagem, né? E esses primeiros encontros, eles não tem um prazo fixo, um tempo fixo. Cada cliente demanda um número X de encontros. E eu penso que sem esses encontros, o trabalho vai tender ao insucesso, acarretando a não implementação da identidade das propostas visuais. Bom, aqui eu quero deixar um parênteses, porque eu defendo, eu trabalho assim, eu ensino que uma entrevista só é muito pouco para a gente poder entender o cliente. Eu faço algumas entrevistas abertas antes do roteiro, da entrevista roteirizada, para que eu possa entender mais a fundo a cliente, qual é a demanda dela, o que ela está precisando, para que ela tenha tempo de falar sobre uma parte da história dela que vai me ajudar a entender e propor essa identidade visual, tá? E sem isso, eu acho que o nosso trabalho, ele tende ao fracasso. Esses são os 2 pontos que eu respondi aí com relação a essa pergunta, tá? Tem uma outra pergunta na caixinha que entrou lá na caixinha de perguntas, que é a seguinte: como não ser uma consultora de imagem que se coloca como dona da verdade? Gente, esse é um ponto importantíssimo que nós temos que abordar, porque a atitude de se colocar como dona da verdade, primeiro, mostra uma posição infantilizada por parte do profissional, por parte do consultor de imagem, né? Essa posição de muita vaidade mostra que essa consultora está precisando de autoconhecimento. Ela está precisando de investir nela, né, para que ela consiga depois atender o seu cliente. Esse lugar de sabe tudo é um lugar que a gente deve correr dele, né? E isso acarreta resultados ruins. Essa posição de muita vaidade, ela pode deixar a consultora numa posição em si mesmada, sabe? Olhando para o próprio umbigo.
e faz com que ela fique aprisionado nas técnicas e deixe de lado a escuta do cliente, que é fundamental para que a gente tenha resultados bons, resultados autênticos, para que essa prática seja realmente humanizada e conectada com as reais dores da cliente, né? Eu gosto muito de falar que quando a consultora impõe estilo e imagem a cliente, isso é um ato narcisista. E eu digo também sempre que quando supomos que entendemos o que a cliente não disse, não escutamos nada além do nosso próprio narcisismo. Então, vocês estão vendo aí que narcisismo e vaidade são conceitos importantíssimos, são conceitos centrais que a gente precisa de avançar se a gente quer ter resultados diferenciados, resultados personalizados. E o que nós não podemos esquecer é que quem detém o poder no nosso trabalho é a cliente. Nós não podemos iludir com a ideia de que nós detemos o poder, longe disso. Então fica aí a minha resposta para essa segunda pergunta. Tem uma outra pergunta, gente, mandem as perguntas de vocês, o que vocês gostariam que eu respondesse? Uma outra pergunta é a seguinte: o que fazer para que o meu trabalho tenha resultados e seja efetivo, não é? Bom, primeiro mandamento: jamais faça um julgamento sobre a imagem do cliente, da cliente, e muito menos sobre a fala da cliente a respeito da imagem dela. Então, são dois julgamentos que nós devemos cortar dos nossos atendimentos, tá? Ou seja, a ideia aqui é escutar o que está sendo dito nas entrelinhas, para que a gente deixe os nossos julgamentos fora dos nossos atendimentos. O que mais que você pode fazer para ter um resultado efetivo? Sair do lugar de conselheira, pois isso diminui a chance de mudanças significativas. Então, nada de ser conselheira da cliente. A cada vez que a consultora oferta um conselho, é um obstáculo a mais criado para que a cliente tenha acesso tenha a possibilidade de encontrar consigo mesma, e aqui nós estamos falando dela encontrar com aquilo que ela realmente gostaria de mostrar para o mundo relativo à sua imagem, né? Eu sempre digo que o trabalho, ele é de dentro para fora, ele é do interno para o externo. Se a gente quer um trabalho autêntico, um trabalho diferenciado, né? Um trabalho que vá ter efeito duradouro na vida da nossa cliente. Ei, Ariadne, tô vendo muita gente aqui que entrou. Tem uma quarta pergunta que eu recebi lá na caixinha. Para quem não sabe, entrou agora, essa é uma live de perguntas e respostas. Tô aguardando as perguntas de vocês, tá? Entrou uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu respondo. Uma pessoa me perguntou sobre enquadrar a cliente em padrões, não é? Ou seja, quando a consultora enquadra a cliente, e também quando a cliente pede para ser enquadrada em algum ideal de beleza, em algum padrão de beleza. Bem, gente, para responder isso, eu vou falar para vocês da lenda de Procusto. Vocês conhecem? As minhas alunas conhecem. É uma lenda da mitologia grega. Procusto, que significa o esticador, é uma criatura da mitologia grega que vivia entre as cidades de Mégara e Atenas, oferecendo abrigo aos viajantes. Então ele ficava lá na porta dele e
as pessoas que passavam, os viajantes caminhando, ele oferecia para pernoitar na casa deles, né? Ele oferecia cama. Mas esses viajantes, né, eles deveriam se acomodar a uma das duas camas escolhidas por ele, veja bem. Os viajantes altos e corpulentos eram obrigados a se deitar no leito menor e tinham os pés amputados. Aos mais baixos, aos viajantes mais baixos, Procusto destinava a cama maior e esticava os seus corpos até romperem para ocupar todo o espaço. Olha que interessante. Então, nenhum dos viajantes se adaptava à cama na qual eram forçados a pernoitar e sofriam o terror de serem amputados e esticados, tá? Assim, Procusto obrigava suas vítimas a se ajustarem às dimensões que ele próprio desejava e aos quais jamais poderiam corresponder, ou seja, os viajantes não poderiam corresponder, né? Então, por que eu tô falando dessa lenda da mitologia grega aqui para vocês? É porque Procusto simboliza a tirania de um poder absoluto, né, e cruel, representando a busca de um ideal impossível de ser alcançado. Esse mito descreve como que Procusto forçava suas vítimas a se ajustarem a dimensões que ele desejava e às quais jamais corresponderiam. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês acham que essa lenda, ela nos ajuda a pensar o nosso trabalho na consultoria de imagem? Aí eu já respondo, eu penso que sim. Será que nós não estamos ajustando os nossos clientes às nossas camas? Esse não é o trabalho de um consultor de imagem. O trabalho não pode ser nessa via de uma tirania, de uma imposição de valores e de padrões, né? Bom, vamos responder aqui mais perguntas. Meninas, mandem as perguntas de vocês. Tem uma pergunta aqui: o que são dores de imagem? Eu falo muito sobre as dores e aqui eu me refiro às dificuldades, aos entraves que os clientes têm relativos à aparência. Não são poucos, não é? Essa questão que envolve a estima da cliente com o seu corpo, com o seu vestir, ela deve ser considerada e levada em conta pelo consultor de imagem se ele quer uma conexão com a cliente, se ele quer resultados efetivos e duradouros, né? Por exemplo, uma cliente, vamos dar o exemplo de uma dor, uma cliente que não percebe o corpo tal como ele é. Ela enxerga um volume muito maior, ela enxerga um corpo que não é o corpo real, né? Uma outra dor, a cliente que nunca acha que tem o que vestir, mesmo tendo um armário cheio de peças. E nessa época que nós estamos vivendo de quebra de padrões, dessa necessidade da gente dar um basta para esses ideais de estética, ideais de corpo, é mais do que nunca necessário a gente entender por que a cliente nos procurou, qual que é a dor, né? Ou essa cliente, será que ela não está replicando padrões idealizados de imagem? Essa para mim hoje é uma das dores mais evidentes, das que mais aparecem no nosso trabalho, porque nós vivemos uma cultura que supervaloriza a imagem perfeita, a imagem ideal, né? Ou seja, como se existisse uma imagem ideal, propaga uma imagem ideal que
não existe, né? Não existe o corpo perfeito, não existe a beleza perfeita. Cada um de nós enxerga o mundo com a nossa lente. Isso é muito importante de ser entendido, e os nossos clientes, eles vão perceber o mundo a partir da sua, como eu digo, da sua partitura interna. Então essa percepção de mundo está totalmente ligado às questões internas. E por que então muitos profissionais trabalham a partir apenas do externo, da aparência? Vocês estão vendo que isso não faz sentido? Interno e externo, eles devem estar conectados para que a gente possa desenvolver um trabalho com melhor entendimento daquela pessoa que está ali, que nos procurou, né? Então, para fechar essa pergunta, as dores são muitas, né? E a gente pode até fazer depois uma live sobre isso. Tem mais outras perguntas aqui. A Nádia falou, mas quando o cliente pede para ser enquadrado, é isso, Nádia? E aí tem uma outra pergunta dela. Mas e se esse for o desejo da cliente se adaptar? Pois é. Desejo de imagem é uma coisa, desejo de se adaptar é uma outra muito diferente, concorda? Se a cliente chega com essa demanda de um desejo de se adaptar, já tem uma coisa estranha ali, né? Estranha no sentido de que a cliente já está te mostrando que ela tem uma dificuldade com ela mesma. Ela já te mostra que ela não está voltada para o autoconhecimento. Ela não está voltada para as dores dela. Eu estou pegando um gancho com a pergunta anterior. E cabe ao consultor de imagem questionar essa cliente quando ela traz essa demanda explícita de se adequar, de ser como alguém, não é? E para isso a gente precisa das ferramentas, né, de ferramentas adequadas, que são ferramentas de escuta. Quando a gente consegue escutar a cliente, nós conseguimos levar a cliente para um outro, vamos dizer assim, para um outro momento, para um outro nível. Nós conseguimos fazer com que a cliente desmonte essa afirmação, essa certeza. É isso mesmo que você disse, Nádia. As pessoas, muitas vezes, a cliente chega pedindo para ser daquela forma, mas cabe ao consultor de imagem que deseja obter resultados autênticos e personalizados, questionar a demanda da cliente. Eu falo muito sobre isso. Será que esse desejo de imagem, tal como é ensinado nos cursos de consultoria, esse não seria uma vontade de imagem? É como se a gente perguntasse para a cliente, qual é a sua vontade? Isso é um nível do trabalho, isso é da ordem da consciência. Eu quero ser isso. Tem um outro nível que eu ensino no meu curso, que é o que está por trás disso, que tem algo inconsciente nessa fala da cliente. O que significa isso? Tem algo que é dela, que é da história dela, que é do querer dela, mas que ela não tem acesso. Por isso é inconsciente. E, portanto, quando nós fazemos um trabalho mais a longo prazo, um trabalho para entender a cliente mais profundamente, nós conseguimos desmontar, quebrar essas certezas da cliente. Deu para entender, Nádia? Então, a cliente que queria algo, né? Eu quero ser como a fulana, né? De alguma maneira, quero ser enquadrada. A cliente muda
o caminho a partir da sua pontuação, a partir do trabalho da consultora de imagem, a partir do que a consultora escuta e devolve para a cliente, ela consegue pegar um outro caminho. E que outro caminho que é esse? Um caminho que já não é tanto da idealização, que esse caminho do enquadramento, quando a cliente pede para ser enquadrada numa imagem, não deixa de ser uma idealização. E cabe a nós levar a cliente, mostrar a cliente, a partir do que ela fala, das palavras dela, que existe um outro caminho. Aqui não significa que você vai dizer à cliente: olha, não seja, isso não é legal, não vou te enquadrar nesse padrão. Não é isso. A gente precisa de usar as palavras da cliente, por isso a gente precisa de ser treinada nessa prática da escuta, para que a gente possa mostrar para a cliente, usando o próprio material dela, que aquele caminho talvez não seja o caminho interessante para ela, se ela está em busca de autenticidade de imagem, né? Então, isso tudo aqui que eu falei faz sentido só se a consultora quer desenvolver uma prática humanizada, se ela quer uma prática de mais conexão com a cliente. Se a consultora que estiver interessada só nas técnicas, tudo bem, isso é uma forma de trabalhar, essa é uma forma de estar na consultoria de imagem. O meu conteúdo, o que eu ensino e o que eu faço é para quem quer ir além das técnicas, para quem quer pensar uma outra possibilidade de trabalho que abre novos caminhos para o cliente, abre novas possibilidades e resultados certamente muito diferentes, né? Então nós temos dois caminhos, que é a aplicação das técnicas apenas, um outro caminho que conjuga aplicação das técnicas mais humanização. Esse é um outro caminho. O que nós podemos dizer é que cada um deles vai trazer um resultado. Eles não vão ter resultados iguais, né? São caminhos diferentes, tá bem? Mais alguma pergunta? A Nádia disse: não, eu disse errado. Quando ela quer o corpo dito ideal, perfeito, esconder isso, reduzir aquilo. Ah, tá, entendi agora, Nádia. Aí sim, gente, nós precisamos sempre de ir no caminho que o cliente está propondo. Se a cliente pede para esconder um ombro largo, por exemplo, que incomoda muito a ela, sim, vamos usar dos nossos conhecimentos técnicos para ajudar a cliente. Nós temos recursos técnicos para que esse ombro pareça ter menos volume, para que ele pareça ser menor. O que nós não podemos fazer, Nádia, é julgar a imagem da cliente pelo que nós estamos vendo, o que nesse caso seria: essa cliente tem um ombro grande, então eu já vou consertar esse ombro grande. Se a cliente não te disse isso, se ela não falou, se eu não relatou nada nesse sentido, não faz sentido a gente trabalhar dessa forma. Deu para entender? Quando ela mesma pede padrões. Pois a gente tem que diferenciar, aí talvez a gente esteja confundindo. Uma coisa é o que a cliente te pede, né? Objetivamente ali: olha, isso aqui me incomoda, como que eu faço para disfarçar os pés grandes, como certa vez uma cliente me pediu, né? Os pés dela eram proporcionalmente maiores do que o corpo, né? A questão da escala, os pés muito grandes, e isso a incomodava. Então a gente criou estratégias para ajudar essa cliente nesse sentido, tá? Isso é diferente de padrão. Padrão é a cliente que diz assim: eu quero ser como
a fulana, né, como uma amiga, que muitas vezes tem um corpo diferente do dela, um estilo de vida diferente. Eu quero ser como essa modelo. Tem clientes que chegam com fotos de revista, né, fotos de fotos de revistas digitais, etc. Agora nós quase não temos mais revistas impressas, são poucas. Deu para entender, Nádia? É diferente. O padrão, ele chega, a demanda por enquadrar em padrão, ele chega meio que em bloco para a consultora de imagem. A cliente chega já trazendo um discurso pronto de eu quero ser assim, sabe? É isso que nós temos que desconstruir na fala da cliente. Essa desconstrução é sempre no discurso. Isso que é prática humanizada. Prática humanizada e escuta é quando nós colocamos a palavra do cliente acima da imagem. Faz sentido para vocês isso? Ou seja, a cliente está definindo a imagem e o estilo dela em palavras. Nós precisamos de escutar essas palavras e trazer e jogar luz nessas palavras para que alguma coisa ali possa acontecer, para que a cliente consiga entender e avançar um pouco mais sobre o que ela está fazendo com ela mesma, sobre o corpo, sobre a imagem. Muitas vezes a cliente tem uma posição de crueldade com relação à sua aparência, à sua imagem, a seu guarda-roupa, né? Faz sentido? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. A Nádia colocou perfeito. A Nádia disse assim: verdade, infelizmente as produções de conteúdo das consultoras de imagem já estão ensinando a mudar o corpo. Bom, eu não sei o que você está querendo dizer com isso. Pois é, não se trata de nenhuma imposição da consultora para que a cliente mude algo, nem com relação ao guarda-roupa, nem em relação ao vestir, muito menos com relação ao seu corpo, né? Quando nós estamos falando de imagem pessoal, olha bem, antes de tudo nós estamos falando de imagem do corpo. E a imagem do corpo é algo muito complexo. Nós só temos a imagem que temos do nosso corpo hoje porque nós passamos por uma série de experiências e essas experiências elas começaram lá na infância. Eu posso dizer que elas começaram dentro da barriga da mãe, né? Dentro da barriga da nossa mãe. Portanto, entender a imagem pessoal e o estilo também requer de nós outras ferramentas, requer de nós mais repertório. E eu vou dar uma sugestão, uma recomendação para vocês. Não se arvorem a querer entender a imagem da cliente muito rapidamente. Isso é impossível. Quanto mais tempo a gente tiver, né, com a cliente, quanto mais tempo for disponibilizado para tal, mais chance nós vamos ter de ajudar a nossa cliente de forma efetiva e mais chances teremos de um bom resultado, né? Um resultado que vai dar autonomia de imagem para a cliente. Aquele resultado que ao final a cliente vai dizer assim: me sinto bem na minha própria pele. Então, meninas, por hoje é só. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu posso responder. Essas lives de terça-feira, elas acontecem às 7 horas. E como eu disse no início, eu vou adorar receber as perguntas de vocês. Eu vou, durante um tempo, fazer lives de perguntas e respostas. E é isso. Espero vocês na próxima terça, às 7 horas. Um beijo para todo mundo e até mais.